Olá, estamos começando mais um programa Questão Política pela TV Sistec e Rádio Caratinga. Hoje nós conversamos com o Adson Ribeiro, que é presidente do Diretório Estadual do PCdoB, Partido Comunista do Brasil, que está comemorando agora, em 2022, 100 anos de existência. O Adson Ribeiro fala sobre a história do partido e também sobre o momento político atual. Acompanhe mais essa entrevista aqui no programa Questão Política. Adson, muito obrigado aí por aceitar o nosso convite e participar aqui do programa Questão Política. Eu que agradeço, Dário. E aproveito para desejar você, dar um abraço em você e todos os seus telespectadores e ouvintes também. Adson, o PCdoB completando então o seu centenário, né? O que você pode nos dizer aí dessa trajetória do partido na história do Brasil? Olha, eu acho assim, primeiro todos nós ficamos, muito felizes, né? Não é qualquer dia que um partido completa 100 anos de história, né? Aliás, no Brasil, infelizmente, a cultura política é de partidos que se desmancham, se mudam, né, seus programas, enfim, suas ideologias também. Então, é muito importante um partido de 100 anos, porque demonstra uma coerência política também ao longo desse primeiro século, né? É possível você olhar a história do Brasil nesses 100 anos sem se deparar também com a história e a participação política do PCdoB nos principais momentos da história do Brasil, né? E o PCdoB ele surge, Dário, exatamente nesse contexto, né, do pós-revolução de 1917 na Rússia, que foi a primeira grande experiência, né, dos trabalhadores, né, tomarem para si a condução de um país enorme, gigantesco como a Rússia, e os impactos, né, que isso teve para todos os trabalhadores e a esquerda em nível mundial. Tanto é que a maioria dos partidos comunistas da América do Sul, como na Argentina, no Chile, no Uruguai, todos também têm mais ou menos, né, essa mesma idade, né, porque eles são fruto desse contexto histórico mundial. E no caso do Brasil, 2022 foi um ano, 1922 foi um ano muito importante, porque também ele marcou o primeiro centenário, né, da nossa independência e marcou grandes movimentos, né, como a Semana de Arte Moderna, que viria, né, a mudar profundamente a compreensão e a concepção, né, artística brasileira, valorizando, sobretudo, o nacional, o popular, a nossa criação. 22 também foi um período de grandes movimentos, né, como o tenentismo, o Forte de Copacabana, né, um início de século muito efervescente, né? E é nesse ambiente também político, né, que o PCdoB surge, né, nesse contexto político. Nós ficamos extremamente felizes, né, lisonjeados, né, para o partido completar 100 anos de história, uma história muito bonita, de muita coerência, né, de muita dedicação, de muito amor, né, ao Brasil. Isso nos orgulha muito. E uma experiência que às vezes se deu, inclusive, na clandestinidade, né, Adson? A maioria do tempo de existência, né, do PCdoB, de 22 para cá, foi exatamente um período de resistências, né, às diversas experiências autoritárias que, infelizmente, o Brasil viveu. Foi assim no Estado Novo, né, que ele ficou clandestino a maior parte do tempo, como também depois da ditadura de 64, que o partido fica 21 anos na clandestinidade. Então foram períodos assim terríveis, né, onde as condições para a atuação política de um partido como o Partido Comunista do Brasil ele se deu em condições muito adversas, né? Por exemplo, a bancada do PCdoB eleita em 1946, naquele contexto do pós-guerra, né, em que os comunistas liderados pela Rússia, pela União Soviética, derrotaram, né, o nazismo. Naquele contexto, o PCdoB também elege uma grande bancada no Brasil, né? São eleitos ali 15 deputados federais e Luiz Carlos Prestes é eleito senador da República. E nessa bancada de 15 deputados federais você tinha figuras como Jorge Amado, João Amazonas,
e tantos outros quadros, né, da política brasileira. Mas essa bancada, por exemplo, ela é caçada, né, em 47, né, já pelo Dutra. Depois, enfim, são experiências de idas e vindas, né, de aberturas e fechamentos, né, democráticos, mas o PCdoB resistiu a todos eles, né, sendo que, inclusive, Dário, em períodos, né, de maior obscurantismo político, onde já não se tinha nenhum instrumento de luta política institucional ou no campo democrático, o PC também ousou, né, em empunhar armas, né, e produziu no sul do Pará uma guerrilha, né, heróica, a guerrilha do Araguaia, que mobilizou o segundo contingente das Forças Armadas Brasileiras, só perdendo para a Guerra do Paraguai, para que pudesse dizimar a guerrilha, que eram jovens, né, 70 jovens socialistas, né, que acreditavam que era possível, né, e necessário, né, derrotar a ditadura, abrir caminho para um país mais justo. Agora que, infelizmente, fruto da violência daquele período, né, a maioria foi brutalmente, né, assassinada e grande parte ainda não tiveram seus corpos encontrados. Né? Então, a história do PCdoB, Dário, um pouco mais adiante, né, em 1976, já no final, né, já no período ali de transição democrática, a chamada transição lenta, gradual, né, e conduzida pelo Golbery e tal, você tem a chacina da Lapa, né, que foi outro episódio assim terrível, né, já no final da ditadura. Naquele mesmo ano foi assassinado o Vladimir Herzog, né, dentro do presídio, dentro do ICOR de São Paulo, e a chacina da Lapa era uma casa que o PCdoB utilizava para uma reunião, que inclusive fazia uma avaliação do que tinha sido a guerrilha do Araguaia, porque a guerrilha terminou em 74, e a ditadura invade essa casa e assassina, né, os participantes, 3 dirigentes do PCdoB, que foram mortos, né, Pedro Pomar, Ângelo Arroio e o Dumont, que morreram nesse episódio. Então, é uma história muito bonita, né? Ou seja, muito assim, de muita dedicação, de muito amor, né? De muita dádiva, né? A maioria desse período são jovens, são trabalhadores, né? Então, realmente, a maioria da nossa vida ela foi na clandestinidade. Por isso, para nós é tão caro, né? O Estado democrático de direito, as liberdades individuais, né? Por isso que no momento atual a gente briga tanto, no bom sentido, né? Para que essas gerações compreendam, né, o que foi a ditadura, que existiu uma ditadura no Brasil, que isso foi muito perverso, né, que isso atrasou muito o nosso desenvolvimento, o nosso desenvolvimento humano, econômico, industrial, né? Então, esperamos assim que a gente não viva, né, nunca mais esse momento e que nenhum partido, né, tenha que, pelas suas ideias, convicções, ideologias, ter que se organizar de forma clandestina e sob violência, né? Watson, existe uma controvérsia histórica, principalmente quando a gente conversa com pessoas ligadas ao PCB, o Partido Comunista Brasileiro, o Partidão. Eles sustentam o seguinte, que na verdade o PCdoB foi criado em 62 e não em 1922. Como é que vocês respondem esse tipo de argumento aí? Não, eu acho que teve, na verdade, esse processo de 62, ele é um processo de reorganização do Partido Comunista, né, para uma linha que se manteve, né, com princípios revolucionários, né, de convicções marxistas, né, leninistas, de acreditar que o Brasil é possível um dia construir, né, que um modo de produção que seja um modo de produção socialista, né, tendo os trabalhadores como um agente principal da condução, né, de todo esse processo. E em 62 houve essa reorganização. O fato é que o partido, desde 22, ele se chamava Partido Comunista do Brasil, e a sigla era PCB. Né? Então, acaba que, nesse contexto, o PCdoB, né, Partido Comunista, manteve o nome, Partido Comunista do Brasil, esse que vinha de 22, mas fruto da reorganização com a sigla PCdoB. E o PCB, que naquela época se manteve como tal, né, e teve o principal líder naquele período, antes e depois também, né, o Luiz Carlos Prestes, depois ele passou por um processo de mudanças, né, dando origem, o PCB dando origem ao que era o PPS, né, Partido Popular Socialista, em 91, e depois outras mudanças, mas ainda se mantém também, né, um contingente
de militantes do PCB, né? Agora, nós sempre defendemos essa unidade, sabe? Eu acho que não só dos partidos que se reivindicam, né, comunistas, marxistas, mas nós defendemos uma unidade muito mais ampla, né? Eu acho que os desafios para o Brasil hoje deveriam unir tanto a esquerda, né, clássica, o PCdoB, o PT, o PSOL, o PSB, a Rede, enfim, todos esses partidos, mas o desafio hoje é muito maior, né, Dário? No nosso entender, hoje o inimigo principal não é um problema de uma ideologia, né, liberal, não, é um problema de uma ideologia que tem características que beiram ao fascismo, né, que é o governo do atual presidente Bolsonaro. Então, diante de uma ameaça tão contundente, tão forte quanto essa, não é possível uma vitória apenas da esquerda, né? Seria um equívoco pensar assim. Aliás, todos os grandes movimentos de mudança no Brasil, como, por exemplo, as diretas, o fim da ditadura, eles reuniram amplos setores da sociedade, né? Setores que se reivindicavam democráticos, né? Patrióticos verdadeiramente. Então, você veja, o Bolsonaro usa a bandeira do Brasil e se diz um patriota, mas ele vende a Amazônia, vende as nossas riquezas, as nossas riquezas naturais, né? Ou seja, coloca o Brasil de forma subserviente junto ao Concerto Internacional das Nações. O país não é convidado para o G7, como aconteceu agora. Ou seja, então uma série ele faz uma propaganda de algo que ele não é. Então, para derrotar um momento nefasto como esse, porque não é um momento de direita. O Brasil pós-redemocratização, e eu acho que isso é bom para a democracia, ele viveu momentos em que a esquerda governou e que também os setores neoliberais governaram. O governo Fernando Henrique foi caracterizado pelas políticas neoliberais, o do Lula por uma maior participação do Estado, políticas sociais, mas você convivia num ambiente civilizado, né? Eram divergências políticas. O que a gente tem visto hoje com o governo Bolsonaro é a violência política, né? Que ela é típica do fascismo, né? Ou seja, então eu discordo do meu adversário, eu tento destruir o meu adversário, né? Então, por exemplo, eu persigo e violento gays, né? Eu acho que o problema do Brasil é porque os nordestinos são um estorvo para o Brasil, o problema dos negros, a pandemia, ou seja, vacina, eu questiono se ela tem alguma eficácia ou não. E esse tipo de coisa que são ideias, né, que surgem, né, com esse tipo de governo, como eu disse, características não apenas de direita, mas até uma característica mesmo fascistizante, eu diria. Então, nesse momento, eu tenho que unir todo mundo. Imagina, não só os partidos comunistas, ou não só a esquerda, que seria muito pequena, mas unir esses amplos setores nacionais, mesmo que entre eles haja divergências de opiniões do campo da política econômica, das políticas sociais, mas todos eles têm que estar unidos em torno de um objetivo maior. Qual é? É garantir que o Estado brasileiro seja um Estado laico. Nós não podemos ser um Estado dirigido por uma religião qualquer que seja. Nós precisamos garantir que haja o pleno Estado democrático de direito. Nós precisamos reconstruir a indústria brasileira. Então, tudo isso não pode ser uma obra, vamos dizer, de um partido ou outro isoladamente. Nós vamos ter que unir um campo muito amplo no Brasil, incluindo os comunistas, incluindo setores de centro, incluindo setores até de centro-direita em algum momento, mas que são setores comprometidos, né, com a democracia, com a Constituição, porque eu acho que é isso que está sendo ameaçado hoje. Watson, você falou aí da utilização do símbolo nacional por parte, sobretudo, da direita, né? A direita se utiliza das cores do Brasil, da bandeira do Brasil, mas você não acha que isso se deve um pouco ao fato de que houve um período aí, sobretudo o período que o PT, né, governou, em que, às vezes, predominava nas manifestações do partido, nas manifestações do governo, a bandeira do partido, ao invés da bandeira do Brasil? Você não acha que houve aí uma espécie de reação patriótica legítima a esse tipo de postura também do PT? Não, eu acho que não. Eu acho que o PT cometeu muitos erros nas experiências de governo que ele teve. Mas eu tenho certeza que a ex-presidenta Dilma, ela foi golpeada não pelos seus erros, ela foi golpeada pelo aquilo que ela teve de acertos, né? Os seus erros foram muitos, mas ela foi golpeada exatamente naquilo que ela teve de acerto, né?
que é reafirmar a questão da soberania nacional, reafirmar uma política de preço na Petrobras diferente dessa, reafirmar um Estado laico, reafirmar o direito à saúde pública, e que isso tudo incomodou muito a direita. Ou seja, não é, Dário, a história do Brasil, a todo momento que você tem governos que tentam reafirmar a soberania nacional, o desenvolvimento nacional, os interesses verdadeiros da nação, surge uma cantilena já desde Vargas, né? Vargas, quando fez isso, você tinha o Lacerda, né? Que ficou acusando Vargas o tempo todo de corruptos, não sei o quê. Esse era o discurso. Como agora, né? Ou seja, o problema do Brasil, o Brasil vai virar uma Venezuela. O Brasil está dirigido pelos comunistas, é vermelho. Isso é conversa fiada. Ou seja, com o governo Lula, os banqueiros nunca ganharam tanto dinheiro. Os empresários nunca ganharam tanto dinheiro. Nunca se teve tanta relação com os Estados. A relação do presidente naquela época, o Lula, com o Obama, é muito mais avançada do que a reunião hoje das relações do Bolsonaro com o Biden. A relação que o Brasil tinha na Europa era outra. Então, não existia ameaça comunista. Isso é o mesmo que a Marcha da Família com Deus, em 64, fazia, TFP, os integralistas, sempre tem uma ameaça comunista pairando no ar. É porque a elite brasileira ela é muito tacanha, ela não consegue enxergar a necessidade de ver, por exemplo, a juventude pobre, favelada da periferia, acessar uma faculdade de medicina, acessar uma faculdade de direito, de engenharia, numa faculdade pública federal. Ela não consegue entender que quando você tem uma política de valorização do salário mínimo, como se tinha, você vai fazer com que o empregado da sua empresa, ele, por vezes, vai ter hábitos de consumo iguais aos seus. Ou seja, você tem uma sociedade que ela usufrui de uma mobilidade social. Isso tudo eu acho que causou, né, muito uma reação também muito grande. Vamos analisar o contexto do ápice que foi se dado o impeachment contra a Dilma. Qual que era o desemprego naquele período? Você tinha um desemprego de 5,5%, isso era quase um pleno emprego. Hoje o desemprego tem 12%. Ou seja, quanto que era o valor da cesta básica naquele período, quanto é hoje? Quanto que era o litro de gasolina, quanto é hoje? Sabe? Então não tem comparação. O problema é que houve. E as massas da população, infelizmente, elas são manipuladas ao longo da história, por muitas vezes, né? Por quem detém os meios de comunicação, os grandes meios de comunicação, por quem detém a indústria cultural. Então se criou uma ideia, hoje comprovada pela ONU, falsa e golpista, né? A ONU acaba de definir isso, de que, olha, existia um governo corrupto, existia um juiz salvador da pátria que precisava passar o Brasil a limpo. Qual que era o centro principal, o objetivo principal disso? Era tirar o ex-presidente Lula da disputa de 2018. Porque se ele disputasse, ele venceria as eleições, como ele tem grande chance de vencer agora. Então, isso tudo foi uma narrativa construída. Cadê as provas do Moro? Ele está desmoralizado internacionalmente. Essa semana, a revista Time coloca o ex-presidente na capa da revista. O Bolsonaro. Então, eu acho que foi feita uma grande farsa para tentar o quê? Desconstruir um momento em que o Brasil vivia. No campo internacional, por exemplo, Dário, você olha, o Brasil era protagonista na criação dos BRICS, o Brasil não tinha uma política de subserviência aos Estados Unidos, ele sempre defendeu a multilateralidade, isso incomoda muito os interesses, né, norte-americanos. Ou seja, então, tudo isso somado, o Brasil exercia um papel de liderança na América do Sul. Né? Então, tudo isso somado cria, obviamente, um ambiente de incômodo a essas elites, ou seja, mobilidade social, mudanças estruturais, né? Uma população que tem mais acesso à educação, tem mais acesso a bens de consumo, ela se alimenta melhor, ela depende menos de contextos políticos, né? Para a Bolsa, para a cesta básica, para isso. Ou seja, é claro que isso criou uma narrativa. Claro que, nesse sentido, também contribuído, ao meu ver, com todo respeito, por uma certa inaptidão política da ex-presidenta Dilma, certo? Talvez fosse o Lula naquele contexto, um outro político do PT, não sofresse um processo de impeachment, mas isso é a aparência das coisas, né? A essência mesmo do processo do golpe, ele se deu por uma inversão. Aliás, tudo aquilo que eles disseram que eram justificativas para que se tirasse a Dilma, hoje é aplicado por eles, né? Ou seja, o Brasil vive uma farra fiscal, né? O Brasil não respeita mais. Olha só, a política é deles, né?
teto de gastos, né? O Brasil tem um orçamento secreto, ninguém conhece o orçamento brasileiro. Quem comanda o orçamento brasileiro hoje, Dário, é o Centrão. São os deputados do Centrão que dão apoio parlamentar para o Bolsonaro, através da RP9, distribui dinheiro a todo vapor. Então, acho que é um pouco isso, sabe? Foi uma grande farsa, né? E isso em nome de Deus, um Deus deles, né? Que, inclusive, não respeita no Brasil a multiplicidade religiosa, né? O Brasil é um país que tem muitas religiões que precisam ser respeitadas, né? O Brasil tem católicos, evangélicos, tem muçulmanos, tem religiões de matrizes africanas, então eles evocam um Deus deles, evocam um conceito de família, que é um conceito altamente preconceituoso, né? A família, para eles, não leva em conta outros formatos de família com igual carinho, com igual respeito, com igual afeto, né? Então, esse tipo de coisa, como é que eles falam? E pátria, a pátria deles é uma pátria que serve aos interesses estranhos ao país, né? Não uma pátria voltada à nossa soberania, ao nosso desenvolvimento. Usam a bandeira do Brasil, a camisa da seleção brasileira, de forma fortuita, né? Seja, como se usar apenas o verde e o amarelo tornasse as pessoas mais patrióticas, ou seja, muitas vezes você usa o verde e amarelo, mas você não é patriótico como alguém que não usa o verde e amarelo. Então, isso eu acho que foi uma construção, né, bem pensada, uma marketagem que deu roupagem, né, a esse golpe que tinha como intuito tirar esse modelo mais autônomo, soberano, desenvolvido que o Brasil estava experimentando. Ô Adson, uma coisa que eu gostaria de te perguntar, e aí vai um pouco para o lado da questão teórica, da questão estrutural mesmo do Partido Comunista do Brasil. O PCdoB sempre foi caracterizado por um nacionalismo exacerbado, né? A gente vê aí figuras proeminentes como o Aldo Rebelo, que foi, não sei nem se ele está ainda no PCdoB, não, já saiu, né? Não, mas no PCdoB também ele tinha essa posição, né? Isso não é uma contradição com a visão internacionalista do comunismo? Não, é porque o PCdoB parte de um pressuposto que nós temos que construir o socialismo no Brasil, né? Primeiro, né? Ou seja, hoje você tem um mundo que ele é um mundo falsamente globalizado, né? Onde se diz, vivemos uma aldeia global. Mas isso é uma conversa fiada, né? Aldeia global que não faz com que os latino-americanos acessem os Estados Unidos porque tem o Muro do México, né? Uma aldeia global, mas se você vier de barco do norte da África para entrar na Europa, você é proibido de entrar. Ou seja, então não é um mundo global, que é uma mundialização do capital, né? Isso é verdade, isso há. E nós achamos que hoje o mais importante, Dário, isso que as pessoas não entendem um pouco no PCdoB, algumas, é o seguinte: o que o PCdoB defende hoje? Nós defendemos um novo projeto nacional de desenvolvimento. O que eu estou dizendo? O novo projeto nacional de desenvolvimento é, sobretudo, fortalecer a indústria nacional, os empresários nacionais, a economia nacional. Mas se isso não é um contrassenso, se você é comunista, como é que vocês estão defendendo a empresa, a indústria? Ora, nós temos que entender que se não for reforçada a soberania nacional, se nós tivermos uma economia forte, um país forte, não é possível pensar numa sociedade mais avançada socialista. Ou seja, só é possível pensar mais numa sociedade avançada à medida em que as pessoas elas têm acesso à cultura, acesso à educação, mais acesso à escola. Ou seja, e quando você fortalece os estados nacionais com mais autonomia, com mais independência econômica, com mais ciência e tecnologia, quando você faz isso, você cria um mundo mais multipolarizado. Você cria países menos dependentes do imperialismo norte-americano, dessa máquina norte-americana que comanda o capitalismo global. E quando você faz isso, você se aproxima mais de um Estado que, por ser antineoliberal, por ser um Estado que reforce o Estado nacional, isso por si só já tem um sentido socialista de construção do socialismo, porque ele reforça exatamente isso. Ou seja, se a gente tivesse uma ideia de que da pobreza surge o socialismo, a África inteira já seria socialista. Ou seja, a pobreza, a fome, a desilusão, ela gera mais desilusão, ela gera mais cooptação por certas religiões extremadas, por certas promessas vazias, por certas ideias vagas, né? Então, a desesperança gera desesperança.
Então, o PCdoB ele é nacional, sim, porque nós defendemos isso. Porque se não for isso, é uma indústria de fora. Como é que o Brasil hoje é o quinto consumidor de carro do mundo e não tem uma indústria automobilística? Como é que nós somos o terceiro país, ou quarto, assim, que mais utiliza smartphone e nós não temos aqui uma indústria nacional para produzir smartphone? Nós só montamos isso. Ou seja, nós precisamos debater essas coisas. Isso é questão nacional. Isso não é socialismo. Isso não é comunismo. Eu estou falando é capitalismo. O problema é que nós temos uma elite que se diz capitalista no Brasil, que no fundo ele é anticapitalista. Ou seja, no fundo ele é uma elite extremista. Então o PCdoB hoje não é um partido revolucionário. Revolucionário, claro, mas a revolução ela não brota, né? E nem ela copia modelos. Quem disse a você que a Revolução Brasileira será igual à Revolução Chinesa, ou que será igual à Revolução Cubana, ou que será igual à Revolução do Vietnã? Não existe fórmula de bolo. Pois é isso aí que eu queria que você explicasse, né? Porque Fórmula de bolo, existe um contexto histórico com que cada sociedade avança diante dele. Ou seja, as questões materiais, políticas, sociais que podem desencadear um processo revolucionário no Brasil, elas são diferentes de outros países. Por exemplo, o que desencadeou na Rússia, a grande consigna da Revolução Russa era o quê? Paz, pão e terra. Você vivia o problema da Guerra Mundial, Primeira Guerra, você viu o problema da fome, né? E tal. Então, isso mobilizou. Ninguém lhe falou, vamos fazer uma revolução socialista, vai ser uma revolução marxista. Isso não existia naquele contexto. Como é que foi a Revolução Cubana? A Revolução Cubana não chegou lá e falou Marx, Lenin, não. Ela fez uma revolução nacional, porque Cuba era uma colônia praticamente, era um prostíbulo dos Estados Unidos, como os cubanos gostam de dizer, né? Era cassino e prostituição. Então, não tem modelo. O que eu estou dizendo é que a nossa realidade hoje, nacional, se nós não reafirmarmos o caráter nacional, um novo projeto nacional de desenvolvimento para o Brasil, o que nós vamos ver é o Brasil voltar a uma era pré-Vargas. O Brasil vai voltar a ser uma grande fazenda. Ou seja, e nesse contexto, eu não tenho dúvida, Dário, é muito mais difícil falar de socialismo. É muito mais difícil falar de comunismo. Porque esse é o contexto da desilusão, da desesperança, da total exclusão. E a total exclusão ela nunca gerou essa consciência. O que gera essa consciência, por que é importante nós dizemos que o proletariado ele é esse extrato entre os trabalhadores com nível de consciência mais avançado? Nem todos os trabalhadores compreendem a necessidade disso, mas existe, ou terá que existir, um extrato desses trabalhadores que compreendam uma transformação mais de fundo da sociedade. Então, eu acredito, e o partido também vem debatendo isso, as suas teses nos seus congressos, que não há contradição, né? Pelo contrário, nós reivindicamos o verde e amarelo. A nossa revolução, não sei como ela vai ser, viu, Dário? Mas ela vai ter muito samba, ela vai ter muito queijo Minas, ela vai ter pão de queijo, ela vai ter o nosso contexto. Ela não pode ser um fardo. Fardo por fardo, nós já vivemos no capitalismo, pô. Que o sujeito trabalha, o sujeito sai 4 horas da manhã, chega 8 horas da noite para ganhar um salário mínimo. Fica na fila do SUS e não consegue ser atendido ainda. E olha que o SUS é um modelo avançadíssimo, e é uma saúde pública, mas não consegue marcar um especialista e tal. Hoje, 18 milhões de brasileiros estão passando fome, 100 milhões de brasileiros estão em situação de total insegurança alimentar. Pô, você que desculpa a expressão, isso aqui é um cenário mais bizarro, dramático que esse. Agora, essa consciência brota desse jeito, você bate na cabeça do cara lá um martelinho e fala, ó, gerou uma consciência? Não. Isso é fruto histórico, que o Brasil é um país historicamente, né, muito explorado. O Brasil, você tem que levar em conta que nós tivemos aqui quase 400 anos de escravidão, pô. Ou seja, aqui entre 1500 a 1888, de cada 10 estrangeiros que ingressavam no Brasil, 7 eram escravos, né? Ou seja, passamos depois, você tem República Velha, você sai da República Velha, você tem ditaduras, não sei o quê, nossa democracia engateando, então não é simples, é um processo longo, sabe? E o capitalismo também é muito novo, né? O capitalismo tem 300 anos, pô. O feudalismo durou quanto tempo, né? O escravagismo, quanto tempo? Então, se você analisa historicamente, né, esse processo,
talvez o tempo histórico nem sempre seja aquele que a gente deseja, né, que a gente quer. Como eu penso que também essas experiências na União Soviética, na Rússia, depois da União Soviética, o que está vendo Cuba, são experiências, né? Ou seja, não é ali o socialismo aplicado e feito ali, não é. O comunismo, então, ele tá anos-luz de distância de ser. Essas experiências são experiências até muito embrionárias, né, do ponto de vista histórico. Você está falando de uma China que fez uma revolução em 49, né, com 500 milhões de pessoas vivendo na área rural, no campo, passando fome, frio. Então, isso tudo é muito recente, né, historicamente, assim, analisando. Né? O Adson, outra questão aí que faz muitas vezes as pessoas se assustarem, né, com relação aos partidos comunistas, sobretudo da ala mais radical da esquerda, né? Eu incluo o PCdoB, né, nessa ala. Eu acredito que vocês estão à esquerda do PT, por exemplo. Esses dias nós tivemos aí um evento do PSB em que foi executada a Internacional Socialista. Todo mundo ficou de pé numa manifestação de reverência com a Internacional Socialista, que é o hino, né, do comunismo mundial. E o cidadão médio brasileiro, né, você falou aí que a elite brasileira é tacanha e tudo, mas hoje as pessoas, não vamos falar da elite, vamos falar da classe média. As pessoas estão se informando, estão lendo, estão buscando a história e quando eles veem políticos brasileiros, né, tendo essa reverência com a Internacional Socialista, com o movimento comunista que, por princípio, né, tem esse viés de internacionalizar, né, as decisões de cada país. Um exemplo foi a união desses partidos no chamado Foro de São Paulo, aqui na América Latina. Isso tudo veio à tona e as pessoas não acharam essas propostas interessantes. Vocês acham que esse é o caminho mesmo? É tentar convencer as pessoas de que esse caminho é o correto, ou vocês pretendem de alguma forma moderar o discurso ou encaminhar o convencimento por outros meios? Não, olha, eu acho, primeiro, Dário, o conceito de ser radical. O PCdoB, se você disser que o PCdoB é radical porque ele vai à raiz do problema, eu concordo contigo. O PCdoB é radical nesse sentido, né? Ele não é superficial, ele procura ir à raiz do problema. Isso é diferente de ser radicaloide, né? Ou seja, o radicalismo extremado que ele existe tanto na esquerda quanto na direita. E nós temos visto vários exemplos sobre isso no Brasil. Em relação ao Congresso do PSD, B de bola, ter tocado o hino da Internacional Socialista, o PSB se reivindica um partido socialista, né? Então, eu não vejo nenhum problema nisso. É um hino que conclama os trabalhadores do mundo, porque a exploração do capitalismo no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa e tal, ela tem idiomas diferentes, né? Mas ela é a contradição capital-trabalho. Então, eu não vejo isso um problema. Agora, eu não sinto assim que a população brasileira rejeite isso. Tanto é que a população brasileira votou na esquerda e deu vitória à esquerda em 4 eleições seguidas. Ela elegeu o Lula em 2002, em 2006, e com as elites tentando derrubar o Lula em 2006 com o mensalão. 2010 elegeu a Dilma, 2014 reelegeu a Dilma. E só não elegeu 18 porque deram um golpe no Brasil. Né? Acho que ninguém tem dúvida disso. Está aí a ONU, que é a ONU para dizer agora e suspeitar de todos os atos do Moro, como havia feito o Supremo Tribunal Federal. Mas eu acho, o Dário, que nós não devemos, como eu disse, copiar esses modelos, sabe? Eu acho que o Brasil tem que ter uma coisa própria, uma coisa nacional, uma coisa verde e amarela, uma coisa que não faça a classe média sentir medo, entendeu? Ou seja, uma coisa que ela tenha uma noção também de pertencimento, né? Por participar de um processo político do seu país. Por isso, quando eu falo que a gente defende um novo modelo nacional de desenvolvimento, é porque nós queremos dialogar com todo mundo, com toda a sociedade.
independente, por exemplo, o PCdoB não é um partido que discrimina religiões. Eu falava para você do Jorge Amado, o Jorge Amado foi ele que, na Constituinte de 46, fez uma emenda defendendo a liberdade religiosa. Eu, quando fui deputado federal, eu apresentei, está tramitando no Congresso, um projeto de lei defendendo o uso de indumentárias religiosas em espaços públicos. Ou seja, nós somos um partido que pretende, ou seja, organizar todo esse contingente de brasileiros. Não apenas hoje aquele que se identifica mais com a camiseta vermelha, com isso, não. Na nossa esquerda, nós queremos dialogar com todo mundo. Aliás, para dialogar com esse medo que você atribui à classe média, que eu não sei se é toda, eu acho que tem um pedaço, né, dela que realmente pode ter esse receio, ver por um outro ângulo. Será que eles vão, né? Tem sempre essa coisa, essa fake news, né? Aliás, o PCdoB, o comunismo, acho que é a instituição que mais, de forma mais antiga, há mais tempo é vítima de fake news, né? Só não tinha os smartphones e tal, a internet, mas desde 22 o PCdoB sofre de fake news. Os comunistas são isso, os comunistas são aquilo. Então tem um senso comum, por exemplo, não, se nós tivermos no Brasil eles no poder, vão dividir minha casa, né? Vão dormir no meu quarto mais duas pessoas, vão pegar o meu carro. Sabe, isso é uma coisa assim tão desqualificada e tão baixo nível, né? Ou seja, você já teve partido comunista, marxista, leninista que ganhou as eleições no Chipre, que é um país europeu. Lá ninguém perdeu sua casa, seu carro, porque não se trata de uma revolução, se trata de um processo político eleitoral dos marcos do Estado Democrático de Direito. E nem numa revolução isso aconteceria no Brasil por uma razão simples. Nós não somos um país que tem problema de terra, né, de dinheiro para construir casa. Então, esse tipo de coisa, que é quase uma coisa, porque nós vamos virar uma Venezuela, né? Nós vamos virar, sei lá o que, não vamos virar nada. O Brasil tem a sua cultura, tem seus elementos, tem o futebol, tem o samba, tem a sagacidade do nosso povo, tem um jeito diferente. Eles têm medo que esse pessoal todo tenha acesso a isso. O dia que o morro descer, o dia que a periferia compreender que ela pode ser protagonista das coisas e tal, ela não vai ver passivamente essa farra que a gente assiste hoje no Brasil, de todos os meses, essa privação de direitos e tal, né? Mas eu acho que esse medo é mais um preconceito. Watson, te interrompendo um pouco, a própria direção nacional do PCdoB, sempre que surge ali uma efeméride, por exemplo, vai homenagear a Coreia do Norte, homenageia o Maduro lá na Venezuela. Então, quer dizer, a mensagem que é passada, né, é uma mensagem real de alinhamento com essas. Não, é de homenagear a solidariedade, por exemplo, Maduro. A Venezuela, porque a gente não sabe bem a história da Venezuela. Ali, os Estados Unidos, junto com certos setores da Venezuela, eles tentaram dar um golpe em 1992. Foi um processo muito difícil. O Chaves, nesse período todo, agora o Maduro, foi uma luta terrível. Não é essa coisa que pintam aí. Era bom ver melhor o que é a Venezuela, né? Ver os seus índices educacionais e tal, muitas coisas. E também, claro, tem muito problema, óbvio. Ali há muito interesse pela Venezuela, porque a Venezuela é um país produtor de petróleo, um país muito rico, tem floresta amazônica, tem não sei o quê. Então, quando você faz uma solidariedade, ou quando se tem uma relação, os partidos comunistas, é comum você ter relações internacionais, então nós mantemos relações com o Partido Comunista da Coreia do Norte, de Cuba e tal. Mas quer dizer que vocês concordam com tudo que a Coreia do Norte está? Claro que não. Você imagina o presidente do Brasil, imagina você, o presidente do Brasil, quando era o Fernando Henrique Cardoso, ele ia deixar, por exemplo, de encontrar com Bush, ou tentar de encontrar com sei lá, na Itália quem estava, o Berlusconi, com um cara caricato, significa que ele concorda. A gente precisa compreender que tem certas liturgias na política e nessas relações. Agora, o PCdoB, não cabe a nós ficarmos, né, dando nota à Coreia do Norte, o que o Partido da Coreia do Norte faz, ou o que o Partido Democrata. Nós temos análise política sobre eles. Nós já temos muito problema aqui no Brasil, sabe? Nós temos um problema aqui de dialogar com os setores mais amplos da sociedade, de encontrar dilemas que são diferentes deles, né, de qualquer um desses países. Então, eu acho que o receio que se tem, a tentativa de estereotipar o PCdoB, a esquerda, né? Mas especialmente o PCdoB, porque ninguém chama o Bolsonaro não chama seus adversários de petistas, né?
Ele chama o adversário de comunista, né? Ou seja, então ele sabe que o PCdoB é um centro de formação política, ideológica, né? De conteúdo para uma ideia de Brasil. E o que essas elites têm um pouco de medo é isso, porque o nosso pensamento, o dia que ele chegar com mais força na sociedade, nós vamos ter uma Petrobras mais forte a serviço do Brasil, uma Caixa Econômica, um Banco do Brasil mais fortalecidos a serviço da população brasileira. Nós vamos encarar o problema de saneamento básico, de analfabetismo, mortalidade infantil, de fome. E essa turma não quer muito isso não, Dário. A elite quer muito para ela, e quer criar uma exclusão, um abismo social, e joga uma ideia falsa na classe média, que a classe média vai perder seu apartamento financiado em 60 vezes, seu carrinho que comprou com esforço toda a vida, ou põe na cabeça do sujeito que tem 10 vaquinhas, que ele é um grande fazendeiro, e agora ele é ou o cara que está ferrado lá, esse cara é um empreendedor, ele é um empreendedor, agora ele dirige Uber. O cara que dirige Uber com toda honestidade, ele está ganhando o salário dele ali na luta, de sol a sol, dirigindo, sob sol de violência. Com que direito? Que direito esse cara tem? Não tem 13º, não tem férias, não tem carteira assinada. Então, sabe, o que o PCdoB defende é isso, essa democracia é um Estado laico verdadeiramente, que a gente não fica... Hoje estão tentando, essa turma está tentando fazer o Estado brasileiro um Estado religioso, né? Isso é muito perigoso. Então, o que nós defendemos são essas ideias de que fortalecem o Brasil, a nossa nação, o nosso desenvolvimento, a ciência e tecnologia, né? Nós vemos muito presos ainda a esses tipos de medo, né, que são incutidos na cabeça da população brasileira ao longo da história, né? O seu discurso econômico, né, ele não pelo menos, né, você falando comigo aqui, você não prega uma destruição do capitalismo, você prega aí um certo aperfeiçoamento do capitalismo, ou seja, mas, por outro lado, a gente vê que o comunismo surge de uma ideia essencialmente econômica, né? As teses marxistas, né, têm ali como base uma luta de classes e uma teoria econômica. E isso, hoje em dia, parece que realmente não tem muito apelo, porque as pessoas querem bens de consumo, querem o giro econômico, isso aí faz bem para todo mundo. Por outro lado, os partidos de esquerda enxergaram no chamado identitarismo, né, ou seja, na defesa de causas como de minorias, negros, LGBTs, né, e outras minorias, uma forma de restabelecer o diálogo, sobretudo com a juventude, né? Como é que funciona isso, esse tipo de comunicação aí, especificamente no PCdoB? Olha, eu acho que você tocou numa questão, eu acho assim muito importante, né? E, ao meu ver, é um certo equívoco também de parte da esquerda brasileira, né? Porque uma das características de uma concepção pós-moderna, né? Vamos dizer, é quando a parte ela tenta suplantar o todo, né? O que eu quero dizer com isso é que longe de nós subestimarmos, né, a importância que toma hoje a luta contra o racismo, né, a luta em defesa, né, das lutas LGBTQIA+, né, ou seja, da luta, chamadas lutas em defesa das minorias, né, por assim dizer. Só que eu acho que a esquerda ela não pode ser fagocitada apenas por essa temática, né? Porque essa temática ela pode ser uma temática que guarda uma certa falsidade, né? Porque ela pode desviar um pouco o centro do debate, que, ao meu ver, é um problema que se constrói nessa contradição capital-trabalho, né? Ou seja, o problema do machismo ele vai também existir em sociedades socialistas? Talvez sim, porque, de fato, ele é estruturante, né, na sociedade, ele é estrutural na sociedade, né? Agora, o racismo, ele vai existir? Não sei, talvez possa existir de outras formas. Agora, o problema maior que nós vivemos é compreender que a saída para isso são saídas mais estruturantes, né? Mudanças mais profundas na sociedade. Se a esquerda abandonar o debate do desenvolvimento econômico,
se ela abandonou o debate do emprego, se ela abandonou o debate da indústria nacional, da importância de o Brasil ser muito industrializado, se ela abandonou o debate dos investimentos em ciência e tecnologia, se ela abandonou os debates em torno da soberania nacional, da defesa da Amazônia. Ou seja, esse debate não pode ficar na mão de outras pessoas que não daqueles que realmente defendem o Brasil e que verdadeiramente são patriotas e que querem um Brasil livre, desenvolvido. Então, se você, num determinado momento, secundariza essas questões que são centrais e passa a ser o centro das suas reivindicações, essas lutas ligadas ao identitarismo, aos direitos, às minorias, isso isso que o Brizola há muito tempo chamava, né? É a esquerda que a direita gosta, né? Ou seja, você pode se manifestar contra tudo, desde que você não se manifeste contra a contradição capital e trabalho, desde que você não se manifeste contra a reforma trabalhista, previdenciária, contra o salário mínimo não ter aumento real, desde que você não manifeste sobre essa profunda concentração agrária no Brasil, desde que você não manifeste contra essas questões que são centrais, desde que você não se manifeste com déficit nominal no Brasil que remunera os bancos em função da nossa dívida, taxas absurdas. Isso aqui você não pode entrar. Se a esquerda entrar nisso, ela é taxada de jurássica, ela é stalinista, ela é uma coisa do passado. A esquerda tem que debater sistemas amenos da sociedade, sistemas de amplos consensos da sociedade. Eu acho que algumas forças políticas, inclusive do Brasil, se beneficiaram disso. Né? Teve forças políticas no Brasil, por exemplo, se construíram na crise do petismo. Né? Ou seja, na crise do PT, por exemplo, na época do Mensalão em 95, algumas forças políticas acharam que era possível ocupar esse lugar fazendo um debate de desconstrução daquilo, né? Uma certa volta às origens. Né? Tem uma coisa primária, não tem volta à origem, não, tem luta de classe concreta. Governar é difícil, governar é você lidar com um contraditório, você se meter em caminhos que você não pensava em se meter antes e tal. Então, eu acho que isso exemplifica também um pouco, sabe? Ou seja, essa agenda, que é uma agenda simpática, né? A parcela da classe média da sociedade, mas que não é uma agenda que dialoga com essa massa excluída aí de trabalhadores que está numa situação de fome, de exclusão, de falta de moradia, vivendo em esgoto. Essa turma está onde, né? Ela não está afim desse tema. Esse tema para ela não é um tema relevante. O tema relevante para ela é comida, emprego, transporte, segurança, essa temática, né? Um país que funcione, né? Cidades que funcionem. Então, nós enxergamos muito dessa forma, sabe, Dário? E temos a nossa crítica, né, a essas correntes que acham que isso é o fim em si, não é, né? Isso tem que fazer parte com muita centralidade, claro, da nossa agenda. Agora, isso não pode ser isso em contradição da nossa luta essencial, né, que é a luta por essa transformação, por esses direitos, né, por essas conquistas, né? Watson, falando agora do cenário político-eleitoral desse ano de 2022, né? Você citou aí que a esquerda ganhou eleições 4 vezes, né? Tem gente que inclui as 2 eleições do Fernando Henrique Cardoso também como vitórias da esquerda, né? Mas não deixou né, de haver ali uma composição com setores da direita. Por exemplo, em 2002, 2006, o Lula teve como vice o Zé Alencar, que é um mega empresário, né? Então ele fez essa composição. E a Dilma fez lá a composição com Michel Temer e a turma do Centrão. Ou seja, são composições políticas que são legítimas no processo democrático. Mas em 2018, o PT foi para o segundo turno com uma chapa sangue puro, né? Tendo, inclusive, a Manuela Dávila, do PCdoB, como vice. Então, o papel do PCdoB foi muito importante em 2018. E como é que está hoje a participação do PCdoB nessa composição, visando as eleições de 2022? Como é que está esse diálogo aí? Não, o diálogo está bom. Foi construída agora a federação partidária, né, que foi aprovada no passado. O Bolsonaro havia vetado, o Congresso derrubou o veto, permitindo a construção das federações. E nós construímos uma federação envolvendo o PCdoB, o PT e o PV. Essa federação tem a candidatura do ex-presidente Lula, né, à presidência da República,
e está discutindo nos estados as candidaturas, né, aos governos estaduais, aos senados, montando as suas chapas federais e estaduais. Mas eu acho que essa federação, ela é um certo núcleo, né, político, mas ela tem que se ampliar, né? Mesmo naqueles que não entrem formalmente para a federação, mas ampliar o leque político de apoio ao ex-presidente Lula, como é o caso, né, de partidos que já declararam apoio, né, como Solidariedade, como o Rede, o PSOL, o PSB, né? Então vai construindo essa unidade maior. No que diz respeito ao papel do Centrão, Dário, a gente precisa ver isso de forma muito tranquila, assim, ao meu ver, e sem satanizar ou criminalizar a política, né? Repito, senão nós vamos estar cometendo uma prática autoritária, né? Veja bem, é importante na democracia que as várias concepções políticas se manifestem. Portanto, tem que haver a esquerda, tem que haver o centrão, tem que haver a direita, tem que haver neoliberais, liberais, tem que haver comunistas. Isso é democracia. Qualquer coisa fora disso é uma falsa democracia. O problema das alianças não é o problema da aliança em si, do ponto de vista da sigla partidária. O problema da aliança é qual programa preside a aliança. Deixa eu dar um exemplo para você. O Lula fez alianças, muitas. Essas forças ditas do Centrão apoiavam o Lula. Apoiou o Lula PMDB, na época apoiou o Lula PP, apoiou o PL, apoiou o PR. Agora te respondo, me responda. Qual foi a política que presidiu essa aliança? A política que presidiu essa aliança foi o Brasil, no plano internacional, construir os BRICS, foi o Brasil criar uma política internacional autônoma, foi o Brasil fazer o pobre entrar na universidade, foi ter o Minha Casa Minha Vida, o Luz para Todos, enfim. O que presidiu essa aliança não foi o RP9 para executar um orçamento secreto para comprar o Centrão. O que presidiu essa aliança foi um Brasil que gerou emprego, que cresceu a sua economia a 8% ao ano, que fez Copa do Mundo, que fez Olimpíada. Isso que presidiu. Então, não é o problema da aliança, porque senão a gente vai viver um certo primarismo político, como se fosse um pecado fazer aliança. Eu não questiono, o Fernando Henrique fez aliança, o programa dele, o Lula fez. A minha crítica à aliança que o Bolsonaro faz são duas críticas. Porque, primeiro, é que ele criticou o tempo todo o que ele chamava de centrão, de corrupção, e quem está com ele é essa turma, né? Quem está com ele é essa turma que está envolvida até o pescoço com corrupção, quem está envolvido, e que ele dizia na campanha que eu não ia se meter com esse pessoal. Então, assim, mas você acha que vai ser fácil o Lula explicar essa aliança com o Alckmin também? Assim, pelo antagonismo que eles tiveram? Nada é fácil na política. Mas eu acho que o Bolsonaro ele faz um governo tão catastrófico. Veja bem, para pontuar, eu não acho que a eleição será fácil. Deixa eu dar minha opinião sobre isso. Eu acho que a eleição tende a ser uma eleição polarizada, certo? É muito difícil construir hoje uma terceira via. Acho que a terceira via ela se esvaziou, certo? Muito difícil. Claro que pode acontecer, pode. Nós temos hoje o advento das redes. Pode chegar setembro aí, lançar um candidato, explodir em 2 meses a eleição? Pode, mas não é a tendência. Até porque as eleições no Brasil sempre são imponderáveis, né? É um avião que cai, é um que toma facada. Você vê aqui em Minas Gerais a eleição, a Dilma liderava, ficou em quarto, o governador não vai para o segundo turno, o Zema ninguém conhecia, virou governador. Faz parte disso. Mas a tendência é você ter uma eleição que ela é uma eleição muito polarizada. Acho que é uma eleição muito difícil. Eu critico setores da esquerda e do PT que já estão distribuindo ministérios por aí. Não é assim. Acho que o Bolsonaro ele tem força política, ele tem ao lado dele Forças Armadas, ele tem setores de segurança, ele tem o Centrão, né? Ele tem os evangélicos. Ele tem evangélicos. Ele criou políticas agora como até ao meu ver, demagógicas, né? Ao não respeitar certos pressupostos que ele também defendia antes da política fiscal, para criar programas, fazer isso e aquilo. Eu acho que isso vai dar um recall eleitoral para ele. Seria uma infantilidade, uma infantilidade enorme, subestimar o Bolsonaro. Ou seja, um governo que passa por uma pandemia com mais de 600 mil mortes, com toda a extravagância que é esse governo, chegar agora tendo 33% de intenção de voto, demonstra que é um governo que tem força, ele tem chegada para disputar a reeleição e está crescendo nas pesquisas. A primeira coisa é essa. Por outro lado,
ele é um governo que tem uma grande rejeição, né? E isso eu acho que o Lula pode capitalizar. Seria um certo voto dizer assim, já, eu nem gosto muito do Bolsonaro, não voto no Bolsonaro, nem gosto muito do Lula. Mas o problema é que só tem os dois, então não tem muito jeito. Naquele período lá era melhor, pô. Olha os dados do governo Lula e os dados do governo Bolsonaro. Então, eu acho que isso, ao final e ao fim e ao cabo, é o que pode também, numa eleição muito apertada, dar a vitória ao nosso campo político, né? E daí a importância também das alianças, porque o Lula já tem a esquerda. O que ele precisa agora é dar um passo ao centro, né? O que o Lula precisa é trazer o PSD do Kassab, o que o Lula precisa trazer o MDB, o que o Lula precisa... Aí setores do PT que dizem, mas esses setores são golpistas, deram um golpe na Dilma. Se for esse raciocínio, o Lula vai perder a eleição. Não pode ser esse raciocínio. A política você não pode olhar pelo retrovisor ou com esse sentimento, entre aspas, moral, né? A política cabe nela o conceito da amoralidade, né? Ela não pode ser algo imoral, mas ela é amoral. O conceito da moral ela não pode estar nisso, né? Porque senão você não faz tudo menos política. Então, ampliar com esses setores é esvaziar o campo bolsonarista e quebrar também um pouco essa resistência com o eleitorado que você se referia antes, né? Da Internacional Socialista, do Vermelho, da Venezuela, vai virar isso. Ou seja, à medida em que você tem um Alckmin na vice, como foi o caso do Zé Alencar, né? O Zé Alencar tinha muita gente na esquerda, nossa, como colocar um empresário... Porque um dia, Dário, nós vamos fazer um outro programa aqui para a gente discutir o que é esquerda, entendeu? Sim, Porque, por exemplo... Fica feito o convite, Watson. Não, porque, por exemplo... Você falar que o Zé Alencar é um homem... O Zé Alencar é um empresário. Eu não saberia dizer se ele é um homem de direita. Eu sei dizer o seguinte, ele é um empresário, ele é um homem conservador, era, né? Em alguns aspectos. Poxa, mas eu acho que seria demais falar assim, pô, ele é um cara de direita. Porque não é esse conceito. Você pode ter, inclusive, na esquerda, figuras que detêm meios de produção, né? Talvez você não tenha isso no comunismo, mas no capitalismo você vai ter com certeza, no socialismo. Olha a China. Olha o tanto de empresário que tem na China, muito mais ricos que os empresários brasileiros, muito mais ricos que os empresários, num regime, que é um regime dirigido por um partido comunista. Mas, enfim, esse é um parêntese que eu fiz. O que eu acho é que a gente precisa, no caso, essa defesa que o PCdoB, o papel do PCdoB nesse processo, a defesa que o PCdoB faz, inclusive, na federação, isso incomoda até alguns setores da esquerda e tal, é de ampliação, né? Ou seja, se a gente não ampliar, claro, tendo um programa político, ou seja, ampliar, mas ganhar essas forças políticas com um programa. Sabe por quê? Quem disse que interessa também a todas elas a reforma trabalhista como fez? Você vai ao trabalho, você tem 12% de desempregado, pô. Você atinge diretamente os donos de empresa, atinge os donos do capital também, não é só os desempregados, né? Um país que cresce, um país que tem consumo, um país que a indústria funciona, que você tem distribuição de renda, que você tem uma construção civil aquecida pelo problema de encarar o problema do déficit habitacional, do saneamento básico, das estradas, rodovias, um país que sonha em ter uma taxa de investimento na casa aí de 21%, 22% do PIB, né, que possa investir na economia. Opa, isso aqui interessa a todo mundo, isso não é interesse só do PCdoB ou do PT. Aliás, isso deveria interessar, sobretudo, aos capitalistas brasileiros, né? Sobretudo a eles. Porque quem tem as empresas não vai ser eu do PCdoB, não vai ser alguém do PT, quem vai ter quem entende do negócio, né? Que são os empresários. É isso que nós precisamos. Essa moçada que sai da universidade, das engenharias, de várias. Nós temos que fomentar não esse empreendedorismo barato, né? Como se vende, cada um agora é patrão de si mesmo. Não estou dizendo isso. Eu estou falando estimular essa inteligência a serem esses empresários, a produzir, a terem apoio para a inovação tecnológica, ou seja, agregar valor no que a gente produz, no que a gente exporta, sabe? Eu acho que a gente tem que se lançar esses desafios. Watson, nós chegamos ao final do nosso programa. Queria agradecer a sua entrevista, realmente uma boa entrevista, uma conversa franca, aberta, e espero que aí você volte ao nosso programa aí mais vezes adiante. Obrigado. Eu que agradeço o convite, sabe? Fiquei extremamente honrado
E estou precisando muito ir a Caratinga, tem algum tempo, né, que eu não vou aí, eu tenho grandes amigos aí. E a última vez, inclusive, que eu estive aí foi como secretário de Estado, né, secretário de Desenvolvimento Integrado e Fóruns Regionais, onde nós realizamos, não sei se você vai lembrar, em 2017, os Fóruns Regionais de Governo, né? Nós realizamos aí Governo Pimentel. o governo ainda do ex-governador Pimentel. Então, eu gosto muito da cidade e quero estar aí em breve. Agradecer a sua oportunidade e todos os seus telespectadores e ouvintes mais uma vez. Ok, muito obrigado, Watson. Até mais. Agradeço.